Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre um assunto que tem repercutido bastante nas redes sociais, o caso Cuca. Mais uma resenha na madrugada para vocês, mas um assunto muito sério. Não poderia finalizar o dia sem comentar isso com vocês, até porque teve uma novidade em toda essa situação. A palavra de um advogado, na verdade, é uma apuração do UOL com o advogado da vítima, com uma declaração muito importante, dizendo que a garota reconheceu o Cuca como um dos estupradores. Ele foi condenado por relações sexuais com uma menor. Uma declaração muito forte desse advogado, e acredito que a partir dessa declaração, disso aí que foi divulgado, que soltou, que repercutiu tanto durante o dia, muita coisa pode mudar, sabe? Porque é uma situação que a gente tinha uma versão contrária. A gente tinha a versão do Cuca. Por muitas vezes eu falei com vocês aqui no canal, falei com meu pai em casa, geralmente a gente está comentando sobre futebol, que era uma situação que não batia tanto. Cuca parece que não participou de toda essa situação, de todo o ato, o acontecimento. Porque a vítima, até então a gente tinha informação que a vítima não reconheceu o Cuca como um cara que participou de tudo, sabe? Depois dessa declaração do advogado, mudou toda a situação, essa que é a verdade. Então eu tenho algumas considerações para vocês sobre esse assunto, porque isso é algo muito grave, algo muito sério que merece ser comentado, e acho que a partir daqui, dessa declaração do advogado, muita coisa pode mudar, e ficou muito complicado para o Cuca toda essa situação, essa que é a verdade. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, vou estar te convidando a se inscrever no canal, ativar notificações, muito importante é que sua colaboração faleça a cada vídeo, é uma verdade. Você que me acompanha aqui diariamente está acostumado com toda vez eu falando do mesmo jeito, da mesma maneira, são palavras sinceras, de coração mesmo, não tem nada decorado, não tem nada gravado nessa parte. Olha só, porque eu tenho uma meta para bater 1000 inscritos aqui no canal, minha primeira meta aqui no YouTube. Então preciso muito da sua ajuda, da sua colaboração, da sua moral. Então clica nesse botão vermelho, faça sua inscrição, fortalece a correria, dá uma moral, sabe? Ajuda aí pra gente bater esses 1000 inscritos, minha primeira meta aqui. Dá uma olhadinha nas playlists também, que tem muitas coisas boas aqui nesse canal. Tem uma parte ali que fala sobre além do jogo, esses assuntos aqui que além de uma partida de futebol, não é sobre o que aconteceu dentro de campo, dentro de um jogo, dentro de uma disputa, é fora do campo, sabe? Além da partida. Esse vídeo aqui vai se encaixar nessa parte específica do canal, que tem muitas coisas boas no canal, principalmente nessa playlist sobre assuntos extra-campo. Eu vou deixar o lema que vocês estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. Rapaziada, a situação mudou toda relacionado a esse caso Cuca, porque é algo que muita gente tinha uma versão do Cuca, sabe? Que a vítima não tinha reconhecido como um cara que participou de todo o ato, sabe? Por muito tempo a gente ficou com essa versão no ar, só que depois dessa declaração do advogado da vítima, que ele soltou hoje para todo mundo, na verdade é uma apuração do UOL, cara, aí é outra parada, sabe? Complicou muito pro Cuca, porque o Cuca, logo na apresentação do Corinthians, ele foi perguntado sobre esse assunto e ele disse que, não vou lembrar exatamente as palavras do Cuca na coletiva, mas quem acompanhou a coletiva sabe bem a maneira que o Cuca falou. Falou que não lembra bem do acontecimento, que nunca tocou nessa menina, que não participou de nada, que é inocente. O Cuca falou mais ou menos desse jeito na coletiva, sabe? E agora divulgaram essa informação, como é que o Cuca vai se defender disso tudo, sabe? O Cuca vai conseguir comprovar que ele realmente é inocente depois dessa reviravolta? Então, a parada ficou muito difícil pro Cuca, essa que é a verdade, sabe? Não dá para afirmar que o Cuca mentiu, mas o que esse advogado divulgou para todo mundo, cara, deixou uma interrogação na cabeça de muitas pessoas, sabe? E é uma situação tão complicada, rapaziada, que tipo assim, caraca, parece que vai ficar cada um dizendo uma coisa. O Cuca
vai falar uma coisa, o advogado vai dizer outra, nunca vai ter uma conclusão da situação. A não ser que alguém consiga resgatar o processo, ver lá o que está escrito no processo, aí vamos ter uma definição real assim do caso, sabe? Porque aí o advogado soltou essa informação. Cuca, na próxima vez que falar sobre o assunto, provavelmente vai rebater, vai se defender. E aí fica naquela, o Cuca diz uma coisa, o advogado diz outra, e aí a gente vai acreditar em quem, sabe? Em quem a gente vai acreditar nisso tudo? Eu, particularmente, não vou aqui massacrar o cara, detonar o cara, mas agora complicou muitas coisas, sabe? Porque essa versão que o advogado soltou é algo que vai, digamos que, tô falando que complicou pro Cuca porque esse cara já não tinha um ambiente agradável para trabalhar. Depois dessa divulgação, então, nem se fala, sabe? Acredito que vai ser muito difícil o Cuca permanecer até o final da temporada no Corinthians, sabe? E tem um cenário muito estranho pro Corinthians, jogo decisivo agora quarta-feira, né, contra o Remo na Copa do Brasil, jogo da volta. Tem um cenário muito complicado pro Corinthians nisso tudo, porque tem um treinador que muita gente não quer, que tá uma avalanche nas redes sociais, de torcedores também do Corinthians, pro cara não permanecer, pro cara não ficar. Tem um jogo decisivo, o time não tá bem, sabe? Então, não tô prevendo nada que vai acontecer com o Corinthians nesse jogo, uma possível eliminação e o treinador caindo, não tendo um clima agradável para permanecer, mas tá muito estranho tudo que está acontecendo nos bastidores do Corinthians, relacionado a Cuca, treinador, e esse jogo decisivo da Copa do Brasil contra o Remo, de verdade. Então, isso aqui do advogado é muito complicado você decifrar toda essa situação, sabe? Porque tu vê nas redes sociais uma avalanche de várias pessoas falando mal, detonando, caraca, eu falei, é culpado, tem que sair, tem que tirar esse cara, o Corinthians não, esse cara não representa o Corinthians, o Corinthians luta por tantas causas. Então, cara, dificilmente ele vai conseguir se manter nisso tudo, sabe? Agora, resta saber como é que o Cuca vai reverter tudo isso, porque se ele realmente participou desse ato, se ele realmente fez isso, ele tem que pagar, sabe? É um assunto antigo? Sim, caraca, estão revivendo algo que aconteceu lá atrás, sim, mas necessário, sabe? Se o cara não pagou lá atrás, ele realmente fez, partindo do princípio que ele realmente fez o ato, que ele participou, aí realmente ele tem que pagar, sabe? E aí se ele realmente fez isso tudo, caraca, até a carreira dele fica arriscada, sabe? Até fica difícil esse cara se recolocar no mercado, se ele realmente participou disso, sabe? Mas para chegar nessa conclusão é muito improvável, porque parece que ali na Suíça os casos são tem tipo um sigilo. Então não é aquele caso que como acontece em outros países, que muitas vezes é aberto, alguém consegue um acesso, consegue dizer o que está escrito ali, o que foi registrado ali. Em outros países geralmente é diferente. Na Suíça parece que tem um pouco mais de sigilo. Então não dá pra gente saber o que tá ali no processo ali, o que está escrito ali, algo que está praticamente arquivado. Não tem como a gente saber, não tem como a gente decifrar. Então a gente vai ficar com a palavra de cada um. Um advogado vai dizer uma coisa, o Cuca vai dizer outra, um vai falar algo aqui, o outro vai rebater, sabe? E eu fico pensando, falei, cara, em quem acreditar? A gente vai tomar partido de quem nisso tudo? A palavra do Cuca ou a palavra do advogado? Mas nisso tudo, essa reviravolta, essa fala do advogado que parou o dia, viralizou, cara, pra mim, mesmo isso aqui, mesmo sendo essa versão do advogado, da vítima, mesmo a gente não tendo uma certeza se é verdade ou não, cara, só desse cara botar a cara e falar isso, depois da coletiva de apresentação do Cuca, ele viu o que o Cuca falou na apresentação, cara, só dele soltar isso já muda muita coisa, já mexe com toda a situação, sabe? Porque uma coisa era antes você ter só a versão do Cuca, as pessoas detonarem o Cuca, massacrar o Cuca, bater nele, você revidar, não, pode ser em vão isso tudo, ele talvez não participou, a vítima não reconheceu ele dentre todos os caras que estavam ali, que participou da orgia, da sacanagem, enfim, falando desse jeito. Parece que o Cuca não se envolveu nisso tudo. A vítima, estranha, a vítima não reconheceu só ele, os outros ela reconheceu. Agora é outra parada, agora é outra situação. E aí resta a gente saber se em algum momento isso vai se definir. Quem está certo nisso tudo?
qual versão acreditar? O Cuca tá certo? O advogado da vítima tá certo? É muito difícil a gente partir para um lado nisso aí e dizer quem tá correto nessa situação, sabe? É muito louco. Então, resta saber como vai ser os próximos capítulos, mas pelo que eu tô vendo, isso aí vai complicar muito pro Cuca, de verdade. De verdade. Acredito que o Cuca não vai conseguir se manter no Corinthians. O Corinthians até fica numa situação complicada de querer manter o cara e não ter condições, sabe? De lutar contra a mídia, contra a torcida, contra todas essas coisas que tá... tantas pessoas em si contra o Cuca no Corinthians, sabe? Então até o clube fica complicado de lidar numa situação dessa. Mas vamos ver os próximos capítulos. Mas pelo que eu tô vendo, cara, dificilmente o Cuca vai conseguir se manter no cargo no Corinthians. E o Cuca, depois dessa declaração do advogado, ele tem um problemão para resolver. E resta saber qual vai ser a postura dele daqui para frente. O que ele vai falar no coletivo amanhã pós-jogo, talvez, do Corinthians, sobre esse assunto quando ele for perguntado. Ele vai colocar ele na parede, vão massacrar ele, tem que perguntar mesmo, tem que questionar mesmo. Resta saber o que ele vai falar, se ele vai manter a versão que ele falou na coletiva ou se ele vai falar algo diferente. Não sei, mas é muito louco tentar compreender tudo isso. É isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui sobre esse assunto. Diz aqui o que vocês acharam dessa resenha. O que vocês acharam dessa fala do advogado relacionado à vítima do Cuca. Vocês acham realmente que tem alguma coisa estranha nisso tudo? Vocês acham que dá pra... Vocês acham que essa fala do advogado é realmente algo importante, algo que muda toda essa situação, toda a versão que o Cuca disse por tantas vezes? Deixe seu comentário aqui, deixa sua curtida para fortalecer, faça inscrição no canal que é muito importante. É isso, rapaziada. Tamo junto!